perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Muito obrigado por mais uma vez poder estar com você. Semana passada tivemos uma abençoada palavra, um abençoado encontro, e hoje não será diferente. Eu te convido para você, a mesma recomendação na verdade, Bíblia, caneta, papel. No final também, se você quiser adquirir esta mensagem, você pode nos comunicar através do site, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra extraordinária para você. Deus tem uma palavra de bênção, uma palavra sobre família. Hoje eu vou falar de família. Enquanto isto, nós vamos ouvir uma linda canção. Convide as pessoas que você conhece, aquela mesma recomendação, mais uma vez, né? Ligue para as pessoas, mande a entrar no site, está sendo transmitido ao vivo pela internet, e pode ter certeza, hoje eu vou falar sobre família, casa, filhos, religião, né? Religiosidade. Será uma mensagem abençoadora. Hoje eu vou falar sobre um milagre na nossa casa, né? A casa com milagre é uma casa de bênção, né? Como disse o Josué no capítulo 24, né? Verso 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que isso não seja apenas, né, um imã de geladeira, como a gente vê em muitas casas, né? Aquele imã bonito, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas na verdade servir a Deus está muito longe. Mas não é o seu caso. Seu caso é que a sua casa de fato é uma casa abençoada. Estou aqui em um dos meus locais de trabalho, estudei bastante, né? Busquei a Deus e tenho certeza que teremos um bom encontro. Você vai ficar agora com uma linda canção, né? E em seguida nós estaremos voltando para a palavra. Que Deus continue te abençoando. Aproveite esse tempo da canção, da música, e convide as pessoas. Um abraço, até mais. Levanto os olhos e vejo o Senhor tão perto de mim. Corro ao teu encontro e me prostro aos teus pés. Levanto os olhos e vejo o Senhor tão perto de mim. Corro ao teu encontro e me prostro aos teus pés. Fica comigo, eu te convido, Jesus. Não passe de mim a tua presença, quero te adorar. Fica comigo, eu te convido, Jesus. Não passe de mim a tua presença, quero te adorar. Nada quero te pedir, mas somente oferecer minha vida em tua presença e lá permanecer.
nada desejo além de ti. Jesus, Jesus, levanto os olhos e vejo o Senhor tão perto de mim. Corro ao teu encontro e me prostro aos teus pés. Levanto os olhos e vejo o Senhor tão perto de mim. Corro ao teu encontro e me prostro aos teus pés. Fica comigo. Fica comigo. Eu te convido. Jesus, não passe de mim. Não passe de mim. A tua presença, quero te adorar. Fica comigo, eu te convido, Jesus. Não passe de mim, a tua presença, quero te adorar. Nada quero te pedir, mas somente oferecer minha vida em tua presença e lá permanecer, pois nada desejo, pois nada desejo além de ti, Jesus, pois nada desejo além de ti, pois nada desejo além de ti, pois nada desejo. Nada quero te pedir, minha vida em tua presença e lá permanecer, pois nada desejo além de ti. Te abençoarei
magia do cinema na sua festa é com a Look Video, com reportagens de 15 anos. Casamentos, aniversários infantis, festas em geral é com a Look Video. Contratando a reportagem completa, você ganha um pôster com moldura 50 por 75. Alugamos telão de alta definição com equipamentos de última geração, álbuns de fotos com reportagens e muito mais. É com a Look Video. Look Video, com a magia do cinema na sua festa. Quer melhorar seu corpo? Juliana Milete tem a solução. Reúne os mais procurados e eficazes tratamentos para cuidar da sua saúde e beleza. Todos os tratamentos conduzidos por fisioterapeuta especializado em estética, com equipamento moderno e os melhores resultados. Limpeza de pele, tratamento de celulite e gordura localizada, redução de medida, aplicação de enzimas, drenagem linfática manual e mecânica, retenção de líquido, designer de sobrancelhas com rena, avaliação gratuita. Para manutenção de celulite em casa, adquira o mais novo lançamento em creme anti-celulite. Confira o resultado nos primeiros dias. Avenida São Paulo 912, Centro Mongaguá. Ligue 3448-7749, 3507-6511. Juliana Milete, fazendo o melhor para você. Te abençoarei. Como eu disse, eu vou falar sobre família e eu convido você que está nos assistindo a ler no livro de Gênesis, capítulo de número 19. Eu vou ler no primeiro momento aqui, por causa do nosso tempo, que é curto, alguns versículos e vamos meditar e refletir nesta palavra abençoada. Vamos à leitura no capítulo 19 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Verso 1 em diante. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis ao vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou muito com eles, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço ao velho, todo velho de todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora, para que o conheçamos. Então Ló saiu à porta e fechou a porta atrás de si. Até aqui nesse primeiro momento. Li até o verso número 6. Aqui está o relato de um homem desesperado para salvar a sua família. Este homem, chamado Ló, sobrinho de Abraão, quando Abraão estava em direção a Canaã, Deus mandou ele deixar sua terra e sua parentela, e Abraão então já tinha perdido o pai, aí depois perdeu o irmão, que era o pai de Ló. Ele leva o seu sobrinho para cuidar dele, criar. Um dia, passando anos, Ló constitui a sua vida e houve um desentendimento com Abraão e ele escolhe uma cidade para morar. Há uma separação, faz parte da vida, isso aí não é o momento hoje. Mas ele foi parar numa cidade muito ruim, cidade de muitos problemas. Ele estava na porta de Sodoma, um homem desesperado, imagine um homem em angústia, até por consequência da besteira que tinha feito na vida, da escolha, um homem aparentemente sem esperança.
não tinha como pedir socorro ao seu tio Abraão, porque dele já tinha se separado, né? Então, como é que ele ia pedir ajuda? Na verdade, deveria, né? Mas isso é um grande problema de quem quebra a ponte, né? Quebra a ponte e depois fica difícil voltar. E ele está na porta da cidade, desesperado ou pensando na vida, e pelo histórico que ele tinha do seu tio Abraão, com certeza também ele estava na expectativa de uma providência de Deus. A verdade é que Deus, então, ouvindo a oração de Abraão em prol do seu sobrinho, que mesmo que tinha se separado dele, mas Abraão orava por ele, Deus mandou anjos para socorrer Ló. A vida é sempre assim, né? Tem pessoas que, além de nos dar dor de cabeça, quando saem, nós temos que estar orando por eles e pedindo para que Deus cuide deles. E assim aconteceu. E eu vou compartilhar algumas coisas que são necessárias na família, com base neste fato desta casa, a casa de Ló. Este homem estava sentado à porta da cidade e um dia, diz a Bíblia aí que no período da tarde, ele então percebe que naquele trânsito de pessoas se aproxima dele dois anjos, dois homens diferentes dos demais que estavam ali. E Ló percebeu que aquilo era uma providência de Deus. E aqueles homens pararam próximo de Ló, e Ló então se levanta, vai ao encontro deles, eles estavam vindo, mas Ló se levanta, vai ao encontro deles, e aí se aproximando daqueles anjos, que era a providência de Deus, ali Ló se inclina, e diz àqueles homens: rogo aos meus senhores que venham pousar na minha casa, porque embora era tarde, mas já era começo da noite, não era o início da tarde. Eles disseram: não, nós vamos pousar aqui mesmo, na rua, vamos ficar deitados aqui na praça, num banco desse e tal. E Ló disse: não, eu não posso permitir isso, vocês vão até a minha casa. Vamos dormir na minha casa, de manhã vocês vão embora. Com muita insistência, aqueles anjos concordaram seguir a Ló. Ló então vai para sua casa. O que acontece? Ele fala para sua esposa preparar comida, e depois de muita insistência, como está aí no verso número 3, e aí Ló leva eles para casa, faz um banquete com bolos, sem fermento, e uma festa maravilhosa. E, evidente, terminou aquela refeição, bateram um papo e vamos dormir. Ló então prepara o aposento, né, a cama dos dois anjos, daqueles homens. E tem um detalhe interessante no verso número 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade de Ló, desde o mais moço até o velho. Tá bom, Ló se despede, vamos descansar e tal. Antes de dormir, de pegar no sono, alguém bate na porta. Cercaram a casa de Ló e bateram na porta. Quando Ló abre a porta para ver quem era e o que queria, quando ele abre um pouco a porta, havia uma gritaria tremenda de pessoas lá de fora e uma voz mentora, com certeza, dizia assim: tira para fora esses homens que estão aí. Pode tirar para fora. E Ló preocupado: mas o que está acontecendo? Não, nós não queremos, tira esses homens para fora. E aí no verso de número 6, diz a Bíblia que Ló então fechou a porta, né, que ele abriu um pouco para ver quem era. Quando ele viu que era um tumulto, ele tentou fechar e não conseguia fechar a porta, porque era uma força muito grande lá de fora, era uma multidão arrombando a porta. Inclusive no verso de número 9 está escrito: arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Eles tentaram arrombar a porta para arrancar aqueles anjos lá de dentro.
Ló então, falando pela brecha que ainda havia, né, dizia, não, vamos fazer uma negociação, eu tenho 2 filhas que são virgens, fica com ela para vocês, faz o que quiser, mas não mexa com esses homens. E os camaradas diziam lá de fora, nós não queremos sua filha não, queremos é que você mande para fora esses homens. E aí naquele tumulto, né, os anjos que ainda não tinham pegado no sono, levantam, o que está acontecendo, Ló, vendo aquele barulho, ouvindo, né? E vendo que Ló estava tentando fechar a porta, Ló disse, não, é que estão tentando arrombar a porta por causa de vocês. Os anjos disseram para Ló, sai fora daí. Aí Ló saiu, se afastou um pouco da porta. A Bíblia diz que os anjos abriram a porta e feriu de cegueira todos que estavam lá de fora. Esses caras ficaram cegos imediatamente, que aí não conseguiram mais achar a porta. E Deus então orienta aqueles anjos para tirar Ló daquela situação. Bom, vamos pensar em algumas coisas sobre família. A primeira, Ló tomou uma decisão errada, sair debaixo da cobertura do seu tio Abraão, que era na verdade o seu pai, porque dele cuidou desde criança, e levou a sua família para um caminho que não conhecia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola derruba. Mas o homem é o cabeça. A função de uma mãe, da mulher, a mãe, é cuidar da casa, dos filhos, da educação. Mas cuidar da estrutura e da segurança é do homem. Você que está me assistindo, você preste bem atenção, rapaz. A responsabilidade da segurança, do sustento, da provisão é do homem. E Ló deu esta cabeçada de sair da cobertura e levar a sua família para sofrer. Mas tudo bem, entre aspas. Deus então manda uma providência. Primeira coisa, não faça besteira, para não levar a sua família ao sofrimento. A outra reflexão que eu quero dizer é o seguinte: algumas pessoas estão igual a Ló, no verso 4. Não deita, mas não dorme. Está escrito antes que se deitasse. Tem pessoas assim, que deita, mas não dorme. Por quê? Deita, mas o filho está na rua. Ele não sabe onde o filho está. Com todo o respeito que tenho. Às vezes a gente vê algumas tragédias na imprensa. Não, mas o menino estava lá, tomou um tiro, tomou uma facada, levou um tapa. Aí você vê as reportagens, não, mas meu filho era trabalhador, meu filho era gente boa. Fazendo o que de madrugada na rua num baile? Fazendo o que de madrugada na roda dos escarnecedores? Pode ser gente boa, mas está num lugar ruim. São essas coisas que a gente começa a questionar. E depois fica reclamando da segurança pública, do governo. Na verdade, quem deveria ser punido não era somente quem matou ou agrediu a criança, o jovem. Quem deveria ser punido era o pai, que foi deitar, que foi descansar, foi dormir com um filho na rua. O que mais se vê é crianças com 12, 13 anos na rua 3, 4 horas da manhã, fazendo o quê? Então tem coisas que devem ser pensadas. Pois bem, mas tem pessoas que estão igual a Ló, deita mas não dorme, porque há uma perturbação na vida. É um marido que não chega, é um filho que não chega, é uma mulher que não dá sossego, é uma perturbação, é um incômodo. Eu quero dizer uma coisa para você: somente Deus consegue fazer este milagre de fazer você deitar e dormir. Tem pessoas que só dormem à base de remédio. E Deus pode curar você. Eu posso lhe dizer com toda segurança, usando até médico. Até não, inclusive médico. Porque o milagre de Deus também pode acontecer através do médico. Então o que acontece? Deita, mas não dorme. A segunda coisa, por qual motivo que eles havia deitado, mas não conseguia dormir?
Porque a Bíblia diz que havia uma revolta do lado de fora daquele povo de Sodoma, porque tinha entrado na casa de Ló 2 anjos, a providência de Deus. É sempre assim, meu irmão. Quando a bênção de Deus está na sua casa, você está de bem com a sua esposa, você está de bem com seus filhos, você está de bem com o seu marido, você tem uma família boa, organizada, geralmente surge uma perturbação lá de fora, tentando desestabilizar a sua função de pai, a relação de filho para com o pai, a sua relação de esposa com o marido, através de alguém de fora. É sempre assim. Quando há paz dentro de casa, sempre há uma perturbação lá de fora. E às vezes vem até de parente. Eu particularmente não posso negar para você, vou aproveitar a mensagem para dizer. Eu particularmente não gosto de muita visita na minha casa. Aquele monte de gente, aquela farra. Mas tem gente que não, tem que estar aquela farra. Eu não gosto disso. Na minha casa, eu, minha esposa e meus filhos. Eu até brinco na igreja e falo para os irmãos: um dia que eu te chamar para ir na minha casa, você vier almoçar na minha casa, terminou o almoço, vai embora. Eu te chamei para almoçar, não te chamei para estar conversando, não. E os irmãos dão risada. No dia que eu te chamar para conversar, então nós vamos conversar. Da mesma forma como eu vou na casa dos irmãos. Às vezes a gente vai na casa de algum irmão, quando você chega lá, antes de... Você vai lá, pastor, vamos almoçar na minha casa. Você chega lá para almoçar... Aí o irmão quer que você leia a Bíblia, quer que você pregue, eu falo para ele: não vim aqui para pregar nem para ler Bíblia, eu vim aqui para comer. A comida está pronta? E nem para orar. Põe comida que eu vou comer e estou indo embora. Aqui não é o pastor não, aqui é o João que veio comer. Então essas coisas que a gente tem que aprender a colocar no seu devido lugar. Então o que acontece? Quando a bênção de Deus que está na nossa casa, a paz, a alegria, a harmonia, sempre usa uma perturbação de fora, vem uma perturbação de fora. E às vezes vem até através de parentes. Tem parente que quando chega parece que chegou Satanás junto com ele. Cuidado. A paz que tem dentro da sua casa, como aconteceu em Sodoma, até então nunca havia acontecido um fato desse de tentar arrombar a porta de Ló. Mas um dia em que os anjos entraram, que a providência de Deus entrou, a paz, a segurança, veio uma perturbação. Antes de se deitar, Ló tentou fechar a porta. Talvez você está sofrendo, tentando fechar a porta de um filho que está nas drogas que não consegue sair, de um marido que não sai da cachaça, de uma mulher que não deixa os parentes. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando na sua casa, que você está tentando fechar a porta, mas não consegue. A força do lado de fora é maior do que a sua força. Eu quero dizer uma coisa para você, com toda a segurança: se Deus está dentro da sua casa, você será vencedor. Deus vai te livrar dessa situação, pode ter certeza. Assim foi o que aconteceu. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual a situação que você está enfrentando. Ultimamente temos visto tanta tragédia que chega, nos assusta. De mãe que chama a polícia para prender o filho que não... Essa semana eu vi na televisão, uma mãe chamou a polícia para prender a sua filha porque a menina não conseguia sair das drogas. Um pai deu 5 tiros no filho porque o filho entrou nas drogas. Mulher que deixa o marido porque o cidadão não consegue ficar sem ir para o boteco. Tem marido que deixa a mulher porque não consegue, a mulher é envolvida com as amigas, é envolvida com a família que não deixa. Eu quero dizer uma coisa para você: se Deus está dentro da sua casa, Ele vai te ajudar. E diz a Bíblia que Ló, tentando fechar a porta, não conseguindo, olha o que ele fez. Disse para os homens que estavam lá de fora: não faça nada com esses homens que estão aqui, pega as minhas 2 filhas. Olha que coisa ridícula, verso 8. Verso 7, né? E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal aos 2 homens que estavam lá, os anjos. Eis que aqui tenho 2 filhas, que ainda não conheceram o homem. Furo-vos-la trarei, e fareis dela como for bom aos vossos olhos. Porém, nada faças a esses homens, nada façais a estes homens, porque por isto vieram à sombra do meu telhado. Você sabe o que Ló fez? Faz nada com esses homens não, mas pode pegar minhas 2 filhas que é moça e faz o que quiser com ela. Você acredita que tem gente que infelizmente faz isso? E muitos são até crentes.
Eu vou para a igreja, se o filho quiser ir, bem, se não quiser, problema dele. Você está doido? Onde foi que você aprendeu isso? Você tem que guerrear. A religião não está acima, a igreja não está acima da sua família. Eu ouvi, como disse um dia minha sogra, essa expressão, com esses olhos que a terra há de comer. Um obreiro falar nessa linguagem. Eu tenho 2, a Bíblia diz que filhos é galardão. Eu tenho 2 filhos em casa, não é crente, não quer vir para a igreja, ou 2 galardão feio, vai tudo para o inferno. Como é que um pai tem prazer, e indo para a igreja, como é que um pai tem prazer, uma mãe de ir para a igreja e se alegrar, e ir em paz, porque o filho não quer ir para a igreja e ele amaldiçoou o filho? Ló fez essa troca, não mexa com a minha religião, mas com as minhas filhas pode fazer o que quiser. Tudo bem que a salvação é individual, eu sei disso, mas você vai prestar conta do seu filho, você vai prestar conta da sua casa. Aprenda a guerrear pelos seus filhos. E eu vou lhe dizer uma coisa para você: primeiro a sua família, depois a igreja. Tem mulher que não lava prato em casa, tem mulher que não arruma a roupa do marido, mas lava prato de cantina de igreja, faz faxina de igreja. Você está doida? Não foi que você aprendeu isso? Fica o dia todinho em igreja, cozinhando, trabalhando. Vai arrumar a sua casa primeiro. É igual pastor. Se conhece o pastor pela casa dele. Às vezes você vai na igreja, a casa do cara toda arrebentada, a igreja toda arregaçada, banheiro quebrado, tudo quebrado. Assim é a casa dele. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. A sua vida reflete a sua casa. Eu estou me lembrando de uma experiência, de um fato. Essa pessoa é amiga nossa, da minha família. O filho, embora isso aqui não é uma ilustração, é um fato real, mas isso não é para servir de exemplo, não, pelo amor de Deus. O filho desta menina, ela trabalha de diarista, né? Trabalhadora, guerreira. E o filho dela estava namorando com uma moça e o pai da moça usava droga. Aí um dia o pai da moça mandou a menina pegar dinheiro do namorado para comprar droga. O menino não deu. Porque ele disse, meu pai quer dinheiro, ele sabia que era para droga, não deu. O pai da moça pega um dia R$50, porque ele estava tentando tirar dinheiro do menino, porque sabia, o menino morava somente com a mãe trabalhava de diarista, ele pensou, não, eu posso tomar tudo desse menino. Como o menino não deu dinheiro para a filha dele dar para ele usar droga, ele pegou R$50 e deu para 2 noia, para dar um cacete no menino, quebrar o menino. Deu o endereço. No dia que os 2 noias chegam na casa do menino e bate palma, quem sai de lá? A mãe do menino. Pensa numa negona de uns 2 metros de altura. Aquelas negas que limpa assim 3 apartamentos num dia. Pensa num trem doido, pensa. Quando ela saiu, os 2 noias conheciam ela. E ela também conhecia os noias. O que é? Aí perguntaram para o filho dela, fulano está aí? Está não. Mas ela estranhou, o que esses noias querem com meu filho? O que vocês querem com ele? Não sei o que, não. Fala, o que vocês querem? O que está acontecendo? Pense, irmão, pense você que está me assistindo, uma negona de uns 2 metros, que limpa 3 apartamentos por dia. Não, é o seguinte, é que um cara mandou a gente pegar o seu filho, mas a gente não sabia que era seu filho, e mandou dar um cacete nele porque ele não deu dinheiro para ele. Ela disse, é? Quem é o cara? É o pai do namorado da sua filha. É isso mesmo? Então tá bom. Quanto que ele deu para vocês? R$50. Então espera um pouco. Ela foi lá dentro, pegou 100 conto. Aí deu 50 para o menino, 50 para o outro. Ele deu 50, não foi? Eu vou dar 100 agora para vocês dois lá, dar um cacete nele, quebrar ele no pau. Rapaz, não é que os moleques deu um cacete no velho? Isso aqui não é uma referência. Mas me ouça, por favor. Lute pela sua família. Guerreie por ela. Não desista. Não faça como Ló. A religião, a igreja não está acima da sua família. Pelo amor de Deus. O que adianta estar de bem com os jovens da igreja se você não guerreia pelos seus filhos? O que adianta você estar pregando
Para o grupo de senhoras, se você não ama sua esposa, o que adianta você estar aconselhando homens, cantando, pregando, se você não é um bom esposo? Religião não está acima da sua família. Não faça isso. Pelo amor de Deus, guerreie por ela, brigue pela sua filha, brigue pelo seu filho. Isso é muito interessante, isso é seríssimo. Ló trocou suas duas filhas, trocou, e ele, na verdade, a proposta foi dele, mas os homens de Sodoma que não aceitaram. Aqui ainda é diferente, não foi o pessoal do mundo que veio buscar as filhas dele, não, ele que entregou. Às vezes um pai entrega um filho para as drogas, às vezes o pai entrega um filho para o mundo, com a sua ignorância, com a falta de amor, com a falta de atenção, só pensando em igreja, tudo em igreja. Vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua casa, vai reformar a sua casa. Você que fica vivendo de mutirão de igreja para pintar a igreja, vai pintar a sua casa. Isso é muito sério. Aí o que acontece? Ló fez essa louca proposta. Só que quando ele fez, pegue minhas duas filhas, os homens que estavam do lado de fora não aceitaram. E aí no verso 9 está escrito: eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Será que você não precisa fechar uma brecha da porta da sua casa, não? Que ela está arrombada, quebrada. A brecha da ignorância, a brecha do mal. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei se há um filho seu sofrendo, um casamento querendo ser destruído. Eu estou aqui me lembrando de um outro fato, essa questão de o mal pode estar lá de fora, mas lá de dentro não. Ele tentou arrombar a porta. Tentaram. E Ló estava sem força. Aqueles irmãos bem conservadores, né? Aqueles que usam camisa assim, pode estar calor de 50 graus, né? Camisa fechada até aqui, entendeu? Você deve conhecer alguém assim, camisa fechada até aqui, fechada até em cima, aquele camarada que depois que se converteu não usou. Olha, acho que ele deixou de usar cueca para usar cirola, entendeu? Nunca mais usou uma bermuda, aquele camarada bem conservador. E aí interessante que um dia a sua filha arrumou um namorado e tal. E um dia quando ele chegou em casa, o dono da casa, o namorado da filha dele estava sentado de bermuda. Camisa e bermuda. Ele olhou, se assustou, ele nunca tinha usado bermuda depois que se converteu. Aí ele fechou a cara, entrou, foi para o quarto, aí quando ele voltou de cueca. Só de cueca o dono da casa, sem camisa. A esposa assustou. Bem, o que houve com você? O que está acontecendo? A filha, os filhos ficaram assustados, porque pensou que o velho tinha ficado doido, porque ele nunca tinha feito isso, o homem era todo fechado. O que houve, bem? Não, é só para mostrar quem manda nessa casa. Eu que sou eu, não uso bermuda. Esse cidadão, se ele está de bermuda, tem que ficar de cueca. Tem que mostrar quem manda na casa. Tudo bem, né? Tem aí um tempero de ignorância, mas a verdade é uma só, meu amigo. O problema pode estar no lado de fora, mas dentro da sua casa não pode entrar. Não permita que o problema entre dentro da sua casa. Dentro da sua casa, se Deus está dentro da sua casa, Ele lhe dá sabedoria, lhe dá força para tirar esses problemas. Agora olha o que aconteceu e vamos para uma conclusão. No verso de número 10 está escrito: aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Verso de número 11: e feriram de cegueira.
Aqueles anjos se levantam, ouvindo aquele tumulto, que os anjos também não conseguiam dormir, por causa daquele barulho. Eles se levantaram e perguntaram para Ló, e Ló, fazendo força, tentando fechar, e fez a proposta de entregar as filhas, não aceitaram. O que está acontecendo, Ló? Perguntaram os anjos. Ele disse: estão tentando entrar na casa para destruir tudo, porque vocês estão aqui dentro. Eu quero dizer uma coisa para você, e vamos encerrar. Aqueles anjos disseram para Ló: vai dormir, sai fora que a gente resolve isso. Aqueles anjos então, Ló estava tentando fechar a porta, os anjos abriram as portas, arregaçaram elas, só que eles mandaram, houve uma unção, algo de Deus sobrenatural, que feriu de cegueira todos que estavam lá de fora, que não acharam a porta de Ló. Ouça, por favor. Se Deus está dentro da sua casa, Ele vai fazer o que você não pode fazer. Deus tem poder e tem interesse em fechar a porta da sua casa contra o tráfico, a prostituição, as más amizades. Deus tem poder para não permitir que o mal entre dentro da sua casa. Mas isso só acontece se Deus estiver dentro da sua casa. Se Deus está dentro da sua casa, o mal não entra. Eu te pergunto, Deus está dentro da sua casa? Deus está dentro da sua casa? A sua casa reflete a manifestação de Deus, a presença de Deus. Diz a Bíblia que feriram de cegueira e cansaram de procurar a porta e não acharam. Sabe o que significa isso? Ferir de cegueira. Eu vou orar por você e Deus vai ferir de cegueira. Olha o que está escrito no verso 11: e feriram de cegueira os homens que estavam na porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Eu quero orar com você nesse momento, e Deus vai tirar do seu caminho, da sua casa, pessoas que ligam na sua casa para te perturbar, pessoas que vão até a sua casa para levar os seus filhos para o mau caminho, pessoas que vão à sua casa, até parente, quando chega, você não consegue dizer não vem, eles chegam para trazer desconforto. Eu quero lhe dizer, se você acredita no que eu acredito, Deus vai fazer algo extraordinário, que essas pessoas não acharão mais a sua casa, não acharão mais o seu telefone para ligar e te perturbar, não acharão mais a sua família para levar embora. Acredite nisso. E o interessante, no verso 12, então disseram aqueles homens a Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos nessa cidade você tem, sai fora. A bênção de Deus é tão grande que se estende até para o genro, para a sogra. Irmão, pense num trem bom. Para eles, para nós não. Quando Deus abençoa, até a sogra é abençoada. Até o genro é abençoado. Que Deus te abençoe de forma extraordinária. Eu vou orar com você, por você, que a partir de hoje você conseguirá dormir. A sua casa será uma casa abençoada. Abra as portas da sua casa para receber a Deus. E diga: Deus, entra na minha casa, me abençoe, minha esposa, meu marido, meus filhos. E pode ter certeza, o fato de Deus estar na sua casa, isso não anula a vontade de quem está lá de fora. Porque sempre tem parente invejoso, porque você tem uma família resolvida, uma família bonita. Sempre tem um parente na miséria, invejoso, porque você é trabalhador, sua família vive bem. Sempre tem alguém com inveja. Eu quero lhe dizer, Deus pode
fazer desaparecer esse povo da tua casa. Tem pessoas que vêm na nossa casa só para nos entristecer. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Nós vamos ouvir uma música e em seguida voltaremos para o término do programa. Muito obrigado. Que Deus, que está com você, continuará com você. Te abençoarei. A magia do cinema na sua festa é com a Look Video, com reportagens de 15 anos. Casamentos. Aniversários infantis. Festas em geral é com a Look Video. Contratando a reportagem completa, você ganha um pôster com moldura 50 por 75. Alugamos telão de alta definição com equipamentos de última geração, álbuns de fotos com reportagens e muito mais. É com a Look Video. Look Video, com a magia do cinema na sua festa. Quer melhorar seu corpo? Juliana Miletti tem a solução. Reúne os mais procurados e eficazes tratamentos para cuidar da sua saúde e beleza. Todos os tratamentos conduzidos por fisioterapeuta especializado em estética, com equipamento moderno e os melhores resultados. Limpeza de pele, tratamento de celulite e gordura localizada, redução de medida, aplicação de enzimas, drenagem linfática manual e mecânica, retenção de líquido, designer de sobrancelhas com rena, avaliação gratuita. Para manutenção de celulite em casa, adquira o mais novo lançamento em creme anti-celulite. Confira o resultado nos primeiros dias. Avenida São Paulo 912, Centro Mongaguá. Ligue 3448-7749, 3507-6511. Juliana Miletti, fazendo o melhor para você. Te abençoarei. Muito obrigado você que ouviu esta mensagem. O milagre na minha casa. Ou a minha casa precisa de um milagre. Que Deus continue te abençoando. Tire um tempo para passear com a sua esposa, com seus filhos. Eu conheço pessoas e crentes, inclusive, que nunca passeou com a esposa e os filhos. Nunca. Vai cuidar da sua casa, cuidar da sua família, que é mais importante do que tudo nesta terra. No livro de Provérbios, capítulo 3, que foi escrito por Salomão, no verso 33, assim está escrito: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Eu vou orar por você. Se você é justo com a sua esposa, justo com seu marido, justo com seu pai, com seus filhos, se a sua casa, todos são fiéis entre si, Deus irá abençoar. Você que não consegue dormir, eu profetizo na sua vida que você vai dormir a partir de hoje, porque Deus vai entrar na sua casa e você é quem vai convidá-lo. Muito obrigado, Deus, por este dia, por esta palavra, pelo teu conselho, pela oportunidade de cuidar da nossa vida, da nossa família. E te peço neste momento, entra na casa dessas pessoas que te convidam nesse instante para entrar, porque somente a tua presença na nossa casa conseguimos sair vencedores desta guerra contra as drogas, contra a prostituição, contra a inimizade, contra a contenda familiar, contra a inveja. Somente a presença do Senhor na nossa casa, porque infelizmente o mal é maior do que a nossa bondade. A injustiça é maior do que o nosso amor. Existem filhos que esquecem do pai do dia para a noite por causa de uma droga, de um namoro. Existem homens que abandonam a história da sua família com a sua esposa por causa de uma mulher. Existem mulheres que abandonam a sua casa por causa de uma igreja de família. Eu não sei qual a situação,
Mas Deus, entra nesta casa que te convida, esta casa que quer ser restaurada, esta família que quer bênção sobre a sua casa, de poder sentar na mesa com a sua esposa, seus filhos, de poder entrar no carro para passear, de ter vida, alegria. Eu acredito que o Senhor tem prazer nisso. Muito obrigado, Deus, por este dia tão especial, em nome de Jesus, o teu Filho. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, você está convidado para estar conosco em Mongaguá, nos nossos cultos, às quartas-feiras e aos sábados. Começa sempre às 20 horas. Quarta-feira, um culto de palavra, e também no sábado. Você que quer mais informações, está no nosso site, nosso endereço. Você que quer bater um papo, pode ligar, quer uma orientação, pode ligar, se comunicar, estamos à sua disposição. Muito obrigado por tudo, e na próxima semana estaremos mais uma vez. A fé vem pelo ouvir. Deus continue te abençoando.